Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa tarde. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Vamos aproveitar nosso momento, nesta hora, para fazer um pequeno estudo sobre a mensagem de Jesus. Neste momento, convidamos você a participar da nossa reflexão. Pedimos a Jesus, a Maria Santíssima, aos Espíritos de Luz, ao seu anjo guardião, seu mentor espiritual, seus amigos espirituais, que ampare você, lhe proteja, lhe ilumine, lhe fortaleça, lhe dê entendimento, compreensão e muito amor no seu coração. Que você hoje possa ter um bom dia, ter uma boa noite, ter uma boa tarde, ter um bom momento. Assim nós vamos começar o nosso estudo. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 33 do Pão Nosso, que é Trabalhemos Também. E ele vai iniciar com um capítulo 14, o item 15 dos Atos dos Apóstolos, que é quando Paulo estava com Barnabé, lá em Listra, trabalhando para poder trazer a mensagem de Jesus ao coração daquelas pessoas que lá estavam. E então ele diz assim, e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E essa reflexão que Emmanuel vai fazer conosco nesse texto. Trabalhemos também. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas vezes, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégio, antes o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderiam apontar por graça ou prerrogativa especial, nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender a aplicar com Jesus. Então, ele vai mostrar a luta desses dois apóstolos de Jesus, trabalhando para o fortalecimento da mensagem do Cristo para aquelas pessoas. O Cristo não fundou, com a sua doutrina, um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz e de amor. Então não há separação entre o cristão, aquele que prega e aquele que participa. Todos nós estamos no mesmo patamar, trabalhando no sentido do amor a Jesus e trabalhando em nós, para que nós possamos sermos verdadeiros cristãos, aqueles que cumprem a vontade de Deus. Nós vamos nos esforçar, todos nós, para alcançarmos esse patamar de servir a Deus através do Evangelho de Jesus em direção ao próximo que convive conosco. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em sua luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. Então nós vamos perceber que não é a situação da pessoa com dificuldade. O que nós temos que começar a trabalhar no nosso olhar, no nosso pensar, no nosso ver, é a condição que todos nós temos para irmos para a frente, para nos melhorarmos. Tanto que ele mostra esses exemplos de pessoas que tiveram dificuldades,
Mas olha o que eles fizeram pelo cristianismo. Olha o que eles fizeram pelo evangelho. E nós também temos muitas dificuldades, mas todos nós, se tivermos vontade, se nos esforçarmos, nós somos capazes, sim, também de alcançar o patamar que Deus nos preparou para nós. Ele nos criou simples de seu conhecimento, mas para nós alcançarmos a perfeição através do nosso esforço. Então nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer a nossa parte. Vamos ter consciência disso e começar o nosso trabalho. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em trono de fantasia e rojando-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias para a vitória. Todos nós temos condições. Precisamos arregaçar mangas para o trabalho íntimo, para o fortalecimento em nós mesmos, para podermos alcançar esta perfeição a que nós estamos destinados. Então, não ficar idolatrando aquele que aparece, mas sim entender que ele está lutando bravamente para se melhorar e que nós precisamos também nos preparar para isso, lutar bravamente para nos superar das nossas dificuldades, das coisas que a gente está vivendo. Vamos colocar no nosso coração o amor, o sentimento do bem, o sentimento da esperança, o sentimento da força para irmos para a frente e não parar no meio do caminho, sempre dizendo, porque está assim, porque está assim. Deixa o que está. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar de nós, espíritos encarnados, que precisamos dar conta das nossas atividades aqui na Terra enquanto encarnados. Vamos trabalhar por nós e por todos aqueles que estão conosco no caminho. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhes a grandiosa missão. Então, vamos todos nós nos compreender o que é que nós estamos fazendo aqui e qual é a nossa tarefa dentro de todas essas possibilidades que nós estamos tendo. Então, vamos nos focar nesse pensamento do bem, do amor, da fraternidade e da esperança. Então, vamos lembrar aqui esse texto. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram da fraqueza humana para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhes a grandiosa missão, para que Jesus ampare a cada um de nós. É preciso que a gente possa ter ser sensível a esse tipo de acontecimento. Sentimentos de amor, de alegria, de serenidade, de esperança no Evangelho do Senhor. E nós vamos, então, encerrando a nossa conversa, nós vamos aqui ler um texto da Dona Maria Dolores, que ele diz o seguinte. Ele fala aqui o seguinte. Notícias para Jesus. Senhor Jesus, se me consentes, quero comunicar-te que a terra continua construindo o teu reino de amor em toda parte. Mencionaste moradas diferentes, sentadas
por Deus nos céus profundos, e os homens voam, dominando o espaço, procurando entender a vida noutros mundos. Aliviaste a dor no socorro aos enfermos, e o hospital, seguindo-te hoje em dia, além da intervenção operatória, faz a vacina, o soro, a anestesia. Ensinaste o perdão por vida e segurança, e a ciência atual demonstra claramente que a presença do ódio em qualquer fase é peçonha mortal, envenenando a mente. Disseste que a verdade nos liberta pelo caminho da razão, e hoje sabemos que a pessoa é livre tanto quanto se ajuste à obrigação. No mesmo abraço uniste as criaturas, jamais diferenciando os crentes os ateus. E agora os tempos que te honorificam buscam a mesma fé e o mesmo Deus. Corrige-nos os erros que ainda temos, na generosa luz com que nos guias. Ansiamos viver fraternalmente nas bênçãos do Natal todos os dias. Grande é o progresso com que nos amparas. Entretanto, concede-nos, Senhor, a fim de sermos sempre mais felizes, a força da humildade e a prática do amor. Maria Dolores. Que nós possamos, meus queridos, neste dia, ter muita alegria no nosso coração, muita força na nossa mente para raciocinar, para aprender, para nos iluminar, para nos esclarecer. E que essa mensagem de Jesus possa chegar ao nosso coração, à nossa mente, o nosso ambiente, proteger nossos lares, nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos e todas as pessoas que nós vamos encontrando pelo caminho. Que a misericórdia divina nos ampare, que nós possamos sempre agradecer a Jesus, agradecer ao Pai Celestial pela nossa vida e que possamos ter muito progresso, muito sucesso na nossa vida, muita luz no nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e até uma próxima oportunidade. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz.